E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Acabou de acabar em Itaquera, Corinthians 2, Cruzeiro 1. Sim, Coringão ganhou mais uma. O já rebaixado Corinthians vence mais uma. E com o resultado, o já rebaixado Corinthians está em nono no campeonato. Sensacional, né? Sensacional, espetacular. Dia de manhã de sol em Itaquera, Coringão em cima dos caras, jogando bem, pressionando, consegue fazer seus gols. Lindo, lindo. Precisávamos vencer hoje de qualquer jeito. Para o time que ainda sonha, que ainda tem aspirações de conseguir a pré-Libertadores aí. Não sei como vão fazer isso para conciliar, né? O time rebaixado com lutando pela Libertadores. Mas vão dar um jeito, certamente vão dar um jeito de colocar o já rebaixado Corinthians em outro campeonato, se assim merecermos, né? Se a gente conseguir. E várias coisas para falar para vocês hoje, mas temos um jogo do Corinthians Sagrado. Então, antes de eu falar tudo que eu quero falar para vocês, ainda com relação ao último vídeo que eu soltei, ainda com relação a Fred, ainda com relação a toda essa confusão, tudo que está acontecendo lá dentro, quero falar um monte de coisa. Um monte de gente me ligou depois do último vídeo, quero contar isso tudo para vocês. Mas antes, vamos falar do jogo então. O Coringão foi a campo hoje com Hugo, Mateuzinho, Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu, Ranielli, Carrilho, Bidon e Garro, Memphis e Yuri, certo? Então vamos lá, e o Coringão começa atropelando em cima dos caras, sufocando o Cruzeiro. Time do Diniz, aquela coisa, fica tocando bola atrás, tem que pressionar os caras, eles não dão chutão. Time reserva dos caras, obrigação do Corinthians fazer exatamente o que fez no começo do jogo, né? Então vamos lá, Coringão com aquela camisa infeliz, camisa que certamente, camisa 3, que certamente não estaríamos usando se estivéssemos brigando mesmo contra o rebaixamento, ninguém ia ser louco, né? Mas acho que esperaram um jogo um pouquinho mais tranquilo para jogar com aquilo ali que alguém aprovou, né? A vida. Vamos que vamos. Então vamos lá. E o Coringão enfrentaria o time de Wesley Gasolina, Ramiro e Vital. Lembram de Ramiro e Vital? Pois é. Era contra esses caras que o Corinthians ia jogar hoje. Então, vamos ganhar. Né? Não tem outra possibilidade. 2 minutos, quase funciona a tabelinha do Memphis com o Yuri. 3, Garro para Memphis, cortou, bateu, o goleiro espalmou. Mateuzinho sozinho pegou o rebote, chutou, mas o cara salvou. Corinthians apertando os caras. 9, Memphis avança, segura e chuta, o goleiro defende. 10, Memphis pega rebote, o Garro foi pro fundo, cruzou, deu rebote, o Memphis ameaça chutar, corta o zagueiro, bate de direita alto, quase no ângulo, golaço, golaço, lindo. 1-0 pro Coringão, gol do Memphis, maravilhoso, vamos que vamos. 15, Corinthians ataca, Ramalho avança com a bola, rola para a direita pro Yuri, que entra batendo forte, a bola desvia no cara e entra 2-0 pro Coringão com 15 minutos de jogo. É nós, pô, é nós, lindo, lindo. 2-0, 15 minutos de jogo, era isso que a gente queria que fosse o jogo hoje, mas claro, o Coringão não dá mole, né? Vamos que vamos, vai. E eu escrevi aqui, uma máquina, pena que tá rebaixado. Pena que já tá rebaixado. E me veio à cabeça uma música que a gente cantava nas antigas, nas arquibancadas. Vem a ver como é que é. O time do Corinthians joga a bola como quer. Vocês lembram dessa? Essa era foda, os mais velhos vão lembrar. E o time do Corinthians jogava a bola como queria. Coringão sobrando, Cruzeiro perdido em campo. É nóis. 20. O cara dele sai cara a cara e perde. Tava valendo aquilo. O cara saiu cara a cara, tentou cobrir o Hugo, errou. Enfim. 30. Corinthians já não aperta. E o Cruzeiro melhora. Pausa pra água. 33. Ranielli dá um escanteio pros caras inacreditável. O cara tá virado de frente pro gol, de frente pro Hugo, deu um chutão pra. Inacreditável. Cobra escanteio, a bola é afastada, a bola continua com os caras, vai. Gol dos caras. O cara recebe a bola, chuta, a bola desvia e entra. 2-1. Tá que eu pariu. Vamos que vamos. Vai dar tudo certo, prometo. 39. Garro, Bidon, Memphis sozinho, mano. Memphis só estava valendo aquilo também. Memphis perdeu um gol embaixo da trave. 44, Bidou, Memphis, quase de novo. Aos 47, uma lambança do Hugo com o Gustavo Henrique, mano, daquelas de tirar torcedor do sério. E quase sai o gol dos caras. Só faltava, depois do primeiro tempo desse, o Corinthians ir pro intervalo com 2-2. Fomos com 2-1, que não mostra o que foi o primeiro tempo. O Corinthians foi muito melhor, perdeu a chance de virar com pelo menos 2 gols de vantagem. Eu escrevi aqui, o Corinthians parece aquele lutador de boxe que ou bate ou apanha. Sabe aquele cara que não sabe administrar? O Corinthians parece que não consegue administrar. Faz 2-0, não consegue ficar com a bola, girar, não deixar os caras chegarem, segurar a bola no campo de ataque. Parece que o Corinthians não consegue, né? O Corinthians não consegue segurar as vantagens. É incrível isso me incomoda. Segundo tempo, entre as Thales e Sayuri. Lesão? Parece que foi, né? 30 segundos e um chute perigoso dos caras. Na sequência, escanteio pros caras. Aí, ó, tive que anotar essa. Sai Vital, entra Japa. Vamos lá.
O Japa não consegue ganhar a posição do Vital. Então eu me recuso a ter medo do Japa. Sai Vital, entra Japa. 9, Thales Magno, recebe de Bidon sozinho, mas não aproveita. Aí sai Bidon, eu não faria isso. Tiraria o Carrilho. Foi mal o Carrilho hoje, não marcou, não armou. O Bidon tava bem, tá? Eu tiraria o Carrilho. Mas ele tirou o Bidon, colocou o Coronado, tirou o Raniel e colocou o Alex Santana. Beleza, vamos marcar um pouco mais, tá precisando, né? É os 22 aí entre o Charles, ele tira o Carrilho entre o Charles. 23, Memphis recebe, pensa e bate para fora. E aí todo mundo cansou, tá? Depois daquele calor desgraçado no primeiro tempo, os dois times já não faziam muitas coisas. O tempo foi passando, ainda bem, o juizão deu mais 5. Numa bola cruzada ainda, o lance que o Memphis chega na bola, a bola vai na trave, no rebote, o Thales não alcança. Puta que pariu. Ainda assim, no final do jogo ali, as melhores chances eram do Corinthians. Tava mais pro Corinthians fazer o terceiro do que pro Cruzeiro empatar. Não dá pra falar que passamos sufoco, tá? Deu tempo ainda do Memphis tomar um amarelo. Tava caído lá de fora, entrou no campo pra se jogar pra ganhar tempo, entendo, mas não joga contra o Vasco. Uma merda, né? O Juizão deu mais um, mas acabou. E o já rebaixado Corinthians ganhou a quinta seguida, e o Coringão é o 9º do campeonato, certo? Olha, eu não sei vocês, mas eu acho que já dá para parar com esse papo de que vai cair, né? De fato, dá agora o Corinthians obrigação mesmo de olhar para cima na tabela, vencer o máximo de jogos possível e sonhar com uma vaguinha na pré-Libertadores. É obrigação, tá? É isso. E enquanto isso, todos os arrombados que falaram que o Coringão já caiu, continuem aí. Continuem aí tentando se explicar, continuem aí constrangidos como estão. Veja bem o contexto, na época, então, sabe como é que é? Eu vou continuar rindo muito da cara de vocês. Vocês são os merda, vocês são os corintianos de merda. E se fossem homens, mano, era só ser homem e falar: olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Errei. Errei, falei groselha, me desesperei. Tava tenso mesmo, mas olha, errei, foi mal. Mas não, tem que ser muito homem pra fazer isso, né? E os caras não são, não vão fazer, tá? Mas vamos lá, senhores. É isso com relação ao jogo, mas eu tenho várias outras coisas pra falar pra vocês. Ainda com relação ao meu último vídeo. Vocês lembram que no último vídeo eu falei da iminente saída do Fred, que de fato vai sair. Falei que isso seria uma vergonha. Falei que isso vai para conta dos nossos bravos conselheiros que não deixam, que pressionam pela saída dele o tempo inteiro. Nisso, muitos conselheiros me ligaram, vou contar essa para vocês já. Mas antes eu queria falar algumas coisinhas, tá? Primeiro, não muda uma vírgula no que eu falei. Não muda uma vírgula no que eu falei sobre os nossos bravos conselheiros não quererem a profissionalização do Corinthians. Isso é fato. Isso é fato. Eles tentam dissimular, eles tentam enganar, eles tentam fingir que têm boas intenções, mas isso é fato, tá? Mas eu preciso fazer um adendo importante a isso. Mas antes desse adendo, deixa eu terminar. Desses conselheiros que me ligaram, alguns proeminentes, tá? Alguns grandes, outros nem tanto, outros são pessoas que eu conheço, de arquibancada, etc., que eu sei que são conselheiros do clube. E ambos me falaram praticamente a mesma coisa, que é mais ou menos assim, ó. O Kaká, você tem que entender que nem todo conselheiro é filha da puta, concordo. E eu já falei isso várias vezes. Né? O problema é que os maus conseguem fazer a diferença. Que tem gente boa ali, eu sei. Eu sei disso. Eu não quero fechar o conselho. Eu aquele imbecil que quer demonizar a política como um todo, né? Tem que fechar o Congresso, tem que dar poderes pro... Não, isso chama ditadura, não é assim que funciona, tá? Mas só tô falando que o papel exercido pelos nossos bravos conselheiros hoje é danoso ao clube. Tá? É arcaico, são os dinossauros que estão lá preocupados em manter as suas benesses e não pensando no bem do clube. É isso, eu não mudo uma vírgula nisso, tá? Então é isso, queremos o bem do clube. Aí eu falei para quase todos eles, por que não falar então? Né? Por que um deles falou assim para mim, não, falta transparência pro Augusto, o Augusto nas coisas que ele faz, o que falta para essa diretoria é transparência. E para vocês, nobres conselheiros, não falta transparência? Já que vocês estão preocupados com o clube, por que vocês não vão a público e falam, olha, o negócio é o seguinte, a gente não tem nada contra o Fred, tá? A nossa preocupação é só isso aqui, é que o contrato fala isso aqui, o estatuto fala isso, nós estamos preocupados, a gente está preocupado com isso e aquilo. Por que vocês não se comunicam? E um ainda falou para mim, mas a gente não tem o microfone, ninguém dá atenção. Eu falei, tá de brincadeira. Eu vi um de vocês no Alambrado, eu vi um de vocês no Cross, eu vi um de vocês na mesa redonda. Aliás, o seu Tuma foi no mesa redonda e falou com todas as letras, não precisamos de CEO. Ele falou. Ele falou e ainda citou o Nezicuri. O do Alipe tinha o Nezicuri. O do Willian tinha o Adriano. É sensacional, Tuma. É isso que a gente quer. A gente quer Nezicuri, a gente quer Adriano, é isso. Ou seja, vocês também não se comunicam. E quando comunicam, falam merda.
Não é que, infelizmente, vocês não conseguem passar para o torcedor do clube as nobres preocupações de vocês. Não, vocês não têm nobres preocupações, tá? Ah, nossa preocupação é com o contrato. Picas, não é com o contrato. Qualquer um que for contratado ali, vocês vão procurar um problema. Como eu disse, o Tuma falou que era contra o CEO. Ele não quer CEO, né? Tem várias coisas que eles não querem, tá? Um falou assim para mim, tem que ver, pô, o Augusto ele aumentou a dívida. Claro, amigão, ele teve que montar um time novo, né? Ele teve que montar um time novo. Como é que você monta um time novo sem gastar um pouquinho? E não gastou uma nota, igual vocês falam. Cansei de falar disso, já nem vou falar outra vez, tá? Enfim, que falta transparência pro executivo, pro Augusto, pra sua turma. É para vocês não, né? Para vocês não falta transparência. Eu acho que vale uma autocrítica aí de vocês, tá? O ponto é, nobres conselheiros, vocês querem resolver os problemas do Corinthians? Vocês querem resolver o problema da base, por exemplo? Vocês cobram o Augusto sobre isso? Todo mundo sabe que a base do Corinthians é nebulosa, para não falar outra coisa. E não, eu não tenho medo de processo, tenho medo de tomar tiro. É isso que eu tenho medo. Como vocês vão ver daqui a pouco aqui, tá? Será que eles querem resolver o problema da base? Será que eles querem resolver o problema da OneFan? A OneFan é a empresa que administra o fiel torcedor, como vocês sabem, né? E olha isso aqui que eu vou falar para vocês. Sabe quanto que a empresa, sabe quanto que o Flamengo paga para a empresa que faz o mesmo serviço para o Flamengo lá no Rio? 2% da renda é o que o Flamengo paga para essa empresa. Já o Palmeiras paga muito. O Palmeiras paga 4%. Quanto vocês acham que o Corinthians paga para a OneFan? 6? Não. Caralho, Kaká. 12? Não. Não, sai de brincadeira. O Flamengo recebe 2, o Palmeiras 4 e o Corinthians paga 2, o Palmeiras paga 4 e o Corinthians paga o quê? 15? Não. O Corinthians paga 24,5%. 24,5%. E me falaram que o Fred tentou resolver isso. O Fred falou: olha, então, o cara que faz a Flamengo é meu amigo. Eu chamo ele para fazer aqui. Não deixam. Por que será que não deixam? Por que não querem resolver isso aí? O estacionamento, o Corinthians não recebe um centavo da Índigo pelo contrato que o Duílio assinou e renovou no apagar das luzes da sua administração por mais um monte de ano. O Corinthians não recebe nada. É um contrato horroroso para o clube. Os caras têm uma cláusula que os protege, enquanto não recuperar o dinheiro, não sei o que eles podem ficar lá. É um contrato horroroso. Aí eu pergunto para vocês. Eu chutaria, tá? Ninguém me falou. Eu chutaria. Eu chutaria que o Fred tentou resolver tudo isso. Eu chutaria que o Fred tentou mexer em todas essas feridas aí. Não deixam. Não deixaram. Tá? Ou seja, o meu adendo é: os conselheiros ameaçam o Augusto e o Augusto sabota o Fred. Faltou, eu acho que eu não enfatizei como deveria a culpa do Augusto, tá? O que os nossos conselheiros jogam contra, jogam. E o Augusto, o que o Augusto faz? Sabota o cara. Não deixa o cara trabalhar. Eu recebi relatos de reuniões que o Fred marcava e não aparecia ninguém na reunião. Desse nível. Vocês lembram que que o Augusto falava, não, o Fred só sai se ele quiser. O Fred, que nada mais é uma frasezinha de efeito para disfarçar. Não, se ele quiser sair, ele sai. Ele quis, Augusto. E ele quis. E por que ele quis? Porque ele não teve o respaldo necessário para poder trabalhar. A culpa é do Augusto, sim, senhores. É por isso que eu falei aqui inúmeras vezes. Se o Augusto deixar o cara sair, por pressão do conselho, seja o que for, das duas uma, ou porque ele é frouxo e não tem coragem de peitar o conselho e falar, eu vou deixar o Fred trabalhar. Fred, vai para cima da base e faz o que você quiser. Fred, resolve esse problema da OneFan aí. Fred, resolve o problema do estacionamento. Fred, resolve com a Nike, resolve com não sei o que. Resolve, Fred. Não deixaram o Fred resolver, tá? É isso. Ou seja, senhores, e o Fred descansou. Todo mundo me falou isso, tá? Pessoas mais ligadas ao Fred, pessoas mais ligadas ao Augusto, pessoas do conselho, conselheiro. Teve conselheiro que me ligou e falou isso. O Fred vai sair porque ele quer, porque ele tá de saco cheio. Não porque os conselheiros estão pressionando. Aí eu falei, não, mas isso é uma coisa consequência da outra. Vocês, conselheiros, não deixam o cara trabalhar, vocês sabotam, vocês jogam contra, vocês ficam ameaçando, pedindo a cabeça do cara, pedindo impeachment, pedindo isso aí e aquilo. E o Augusto, o que o Augusto faz? Finge que defende o Fred. Foi isso. O que aconteceu foi isso, tá? Vamos continuar que eu chego lá. Ou seja, de quem que é a culpa, senhores? Vamos usar um clichê aqui. É do sistema, né? É o sistema. É os conselheiros fazendo do jeito que fazem. E a pergunta é: o Augusto apenas tem medo de peitar os caras ou o Augusto tem rabo preso com os caras? Será que o Tuma sabe coisas do Augusto?
Por que tanta gente tem medo de um delegado de polícia ali no Corinthians? Já pararam para pensar isso? Não é uma coisa meio assustadora? Enfim, vamos lembrar da frase do Andrés, tá? Se esses caras derem certo, a gente não volta nunca mais. É isso, Andrés, né? Se esses caras derem certo, vocês não voltam nunca mais. É muita cara de pau. Entende quem quiser, só não enxerga quem não quer, tá? Ou seja, os conselheiros não querem mudar as coisas, isso é fato. Eles não querem um Corinthians profissional e eu banco isso, tá? E o Augusto ou é frouxo ou é safado. É isso. Na melhor das hipóteses, o Augusto é apenas frouxo. Não tem coragem de peitar os caras e falar: vocês vão me ameaçar com impeachment? Foda-se. Eu vou deixar o Fred fazer o que ele quiser. Não fez, né? Por que não peitam o Tuma? Eu queria entender também, tá? Eu queria entender também. Falei com várias pessoas mais uma vez, falei com pessoas próximas ao Augusto, e uma me disse assim: não, Kaká, você tem que ver. A gente não pode ser irresponsável. A gente não pode também querer tacar fogo no parquinho, gerar uma crise institucional. E eu pensei, crise maior do que já temos? Como assim crise institucional? Mostra para o torcedor, mostra para o associado, mostra para todo mundo que vocês estão tentando fazer a coisa certa. E que os caras não deixam. Manda o Turma tomar no cu, eu não vou mandar o Fred embora. Quer me ameaçar com impeachment? Ameaça, fica à vontade, até porque eles não vão parar, já falei, eles vão fazer. De qualquer jeito. Ah, enfim. Mas continuando. Com relação ao Fred, tá? O que podemos falar é que o Fred, de fato, era um cara difícil de lidar. Aquela frase que alguns falaram no começo, pô, que ele já chegou chutando a porta, não sei o quê. Pois é, ele não estava ali para ser simpático, estava ali para trabalhar. Faltou habilidade para ele? Faltou. Isso eu não nego, tá? O Fred trouxe o seu time A da Álvares e Marçal. Muitas pessoas me falaram isso. A equipe que estava lá com o Fred da Álvares e Marçal era a melhor que ele tem. Eram caras foda, eram caras pica que resolveriam problema de qualquer empresa com problema. E nós vamos perder esses caras, tá? Não fosse pelos caras da Álvares e Marçal, a vida do Pedro Silveira hoje seria muito mais complicada. Muito mais. Esses caras foram fundamentais para o trabalho que o Pedro está fazendo até agora. E nós vamos perder esses caras, tá? O Fred queria impor medidas amargas, verdade, verdade. E sofreu resistências, verdade, tá? Ele queria austeridade, enquanto o Augusto ficava alimentando ilusões de ter Roger Guedes de volta, por exemplo. Sim, isso é verdade, tá? Verdade que ele queria austeridade. Faltou habilidade para ele? Sim. Vocês querem um exemplo? Lembra o lance dos ingressos? O Fred queria porque queria aumentar os ingressos. O Flamengo fatura 7 milhões. Faz 7 milhões por jogo. O Corinthians faz 2,5. Ele falou, tá errado. E eu concordo com ele que tá errado. 2,5 é pouco. Vocês vão me bater, mas R$ 28 pro ingresso de norte e de sul é muito barato. Tava 35, ninguém tava reclamando. As mesmas pessoas iam no jogo. Por que o Augusto baixou para 28? Populismo. Quis jogar para a torcida, quis ser marqueteiro, jogou dinheiro fora. Não aumentou a arrecadação em nada, não aumentou o público em nada, não mudou em nada, não popularizou, não mudou nada, só perdeu dinheiro. Dá para aumentar sim um pouco o valor dos ingressos, mas não como o Fred queria. E eu concordo com isso, tá? O Fred queria aumentar bem mais. Só que nessa ele tem que entender, e parece que ele não entendeu. O Corinthians é diferente. Nós nunca vamos aceitar, e eu concordo com a torcida nessa, estou com os Gaviões nessa, estou com a Lê nessa. Não dá para querer fazer o que faz no Flamengo e transformar a atmosfera dos jogos do Corinthians na atmosfera do Maracanã, que é um túmulo. Os caras descaracterizaram a torcida do Flamengo. Nós não vamos permitir isso. Eu estou de acordo. E nisso tinha que mandar o Fred tomar no cu. Mas não era difícil chegar no Fred e falar: Fred, vem cá, deixa eu te explicar como é que a banda toca aqui. Aqui é um pouquinho diferente, mano. Aqui você não vai fazer isso. Vamos aumentar um pouquinho? Vamos. Mas não do jeito que você quer. Faz todo o resto que você quiser, Fred. Mas pega leve com os ingressos. É isso, ele entenderia. Mas nessa faltou jogo de cintura pro cara. E nessa, por exemplo, ele perdeu a lei. Tá? A impressão que o Fred passou para muita gente é de um cara elitista. De um cara elitista que não está preocupado com as características do Corinthians. Faltou habilidade para ele nessa? Faltou. Nessa faltou. Tá? Mas o fato é que o Augusto não deixou o cara trabalhar. Como eu falei para vocês, ele marcava reuniões e o nego não ia nas reuniões. Era nesse nível a sabotagem ao trabalho do cara. Tá? Ah, vocês lembram, senhores, quando o Fred chegou, a gente pediu tanto um CEO, né?
Augusto, contrata o CEO e deixa o CEO trabalhar. Contrata um CEO e deixa o CEO trabalhar. Eu falei para vocês, senhores, é questão de tempo a gente descobrir se o Augusto contratou o cara para o cara de fato resolver os problemas do Corinthians ou se o Augusto jogou para a torcida. Se o cara vai ser uma rainha da Inglaterra, o cara que vai tentar trabalhar e não vai conseguir. Nós vamos descobrir. Porque se o cara cansar, ele vai pedir o boné. Foi exatamente o que aconteceu. Olha que loucura. Eu odeio ter razão. Mas eu errei nessa, porque eu achava que a resistência na qual o Fred esbarraria seria Marcelinho Mariano. Seria, não, eu errei feio. Não foi. Foi com o Conselho e foi com o Augusto. O Augusto sabotou, o Augusto não deixou o cara trabalhar. E aí eu pergunto pra vocês, que adianta trazer outro? Vamos trazer outro? Vamos, vai ser igual? Vai ser a mesma coisa? Ah, é isso, tá? É isso. Isso com relação ao Fred. Com relação aos nossos bravos conselheiros agora, vamos lá. Que se preocupam tanto com o clube, né? Ô, turma, vamos lá. E a reforma estatutária que tá parada aí? Vai ter ou não vai? É que você se preocupa tanto com o clube. Eu sei que você se preocupa muito com o clube. Então cadê a reforma estatutária? Não vem? Não vai sair? Eu tenho algumas ideias para vocês. Por exemplo, como vocês sabem, às vésperas das eleições, um monte de sócio que não paga a mensalidade faz tempo, milagrosamente tem as suas mensalidades pagas por alguém, né? Dizem que todo candidato faz isso, né? É uma vergonha isso, é compra de votos. Que tal acabar com isso, turma? Que tal, por exemplo, quem deve 6 meses de mensalidade até 6 meses antes da eleição não vota mais nessa eleição? Não pode. Só para outra. Para evitar que essa vergonha aconteça. Que tal, turma? Não é uma ideia legal para quem se preocupa tanto com o clube, com as coisas certas? Não seria uma boa? Outra coisa que eu pergunto para vocês: que tal diminuir o tempo até o sócio poder votar? Hoje o cara vira sócio do clube, só pode votar depois de 5 anos. 5 anos! Quando eu entrei era 2 ou 3 quando eu era sócio. Por que aumentaram para 5? Que tal baixar isso aí, turma, para democratizar mais mesmo o negócio? Já que você se preocupa tanto com o clube. Ah, outra, que tal acabar com os vitalícios, turma? São 300 conselheiros. Precisa de tanto conselheiro assim. 6 são vitalícios. Vitalício, não sei se vocês sabem, não paga mensalidade. Só tem mamata. Que tal dar uma demonstração de preocupação com a lisura, turma, etc e tal, e acabar com isso, já que você se preocupa tanto com o clube? Não é uma boa também? Eu tenho um monte de ideia para vocês. Que tal acabar com as mamatas, com as mordomias dos conselheiros para comprar ingresso? Cada conselheiro pode comprar 4 ingressos. Ganha um na Oeste, é isso? E pode comprar mais 4. Não é sensacional? Ô, turma, simbolismo, pelo simbolismo, acaba com isso. A partir de agora, o conselheiro tem que comprar seu ingresso como um torcedor qualquer. Que tal, turma? Já que você se preocupa tanto com o clube. Aliás, turma, já que você se preocupa tanto com o clube, e o projeto dos Gaviões para o fiel torcedor votar? Eu vi o projeto bonito, o Ale me mostrou, li inteiro. Pelo projeto que os caras querem fazer, hoje, como vocês sabem, o cara é fiel torcedor, tem direito a quê? A ingresso só, né? Com o nosso estádio minúsculo, muita gente está desistindo de fazer o fiel torcedor porque não consegue comprar ingresso, então por que vão pagar? Se o cara pode pagar e votar para presidente, o cara paga. Você, de 45 mil associados, vai, no fiel torcedor, adimplente, sei lá, você passa a ter 100 mil, pagando mensalidade. Olha o caixa que isso vai dar para o clube. Por que você não faz isso, turma? Por que você não aprova o projeto que está aí na sua gaveta para o fiel torcedor votar? Já que você se preocupa tanto com o clube. Você não vai fazer, turma. Você não vai fazer, você vai enganar o Alê, você vai enrolar o Alê, você vai dar tapinha nas costas dele, você vai fingir que você é amigo dele e você não vai colocar isso para votar. Eu sei que você não vai, turma. Minha mãe sabe disso. Aliás, a minha avó também sabe disso. E ela já morreu. E ela sabe. Ela sabe que você não vai colocar o projeto do fiel torcedor para votar. Vocês não querem mudar isso, turma. Não tenta me enganar, turma. Então para de ficar mandando mensagenzinha ridícula em grupo de conselheiro de WhatsApp. Já vou ler daqui a pouco a grande mensagem do turma. Eu achei que era fake, não é, parece que é verdadeira. E começa a mostrar que você de fato se preocupa com o clube, turma. Em vez de na Gazeta dar declaração desastrosa de que eu sou contra a CEO, não precisa de CEO. O do Alib tinha o Nezicuri. O Duílio tinha o Adriano. Então, legal pra caralho. Outra coisa, turma, são vocês que vão escolher o novo CEO? São vocês que mandam, pelo jeito? São vocês que vão escolher? Eu fico curioso para ver isso aí, tá? Uma ideia que eu dou para você, turma, já que você se preocupa tanto com o bem-estar de todos no clube, com o clube num geral, já que vocês conseguiram mandar o Fred embora, faz o seguinte, manda o Fred embora, mas mantenha o grupo que tá lá. Dá suporte pro Pedro. Deixa o Pedro trabalhar e fazer o que tem que fazer. Que tal? Vocês não fazem, né? Não, é porque vocês estão muito preocupados com o clube. É isso, tá? Mas bom era o Nezicuri.
Bom era o Nzikuri, bom era o Adriano, né? O Adriano, irmão do Duílio, muito bom, né? O Adriano que não pagou o Rojas, aliás, vocês vão ouvir falar mais do caso do Rojas, infelizmente, tá? Não pagou o Rojas, não pagou o Fausto, não pagou o Renato Júnior, não pagou ninguém, eles não pagavam ninguém. Não pagou o Balbuena, temos um transfer ban agora por causa do Balbuena. Quem é que não pagou o Balbuena? Não é o Adriano que era o CEO que você elogia, ô Tuma? Percebe como a conta não bate? Pergunta como eu não sou, percebe como eu não sou retardado, que ninguém é imbecil, que a gente tá vendo tudo o que acontece? Vocês subestimam a nossa inteligência. Esse é o problema de vocês. Não adianta ficar assustadinho agora com o vídeo que vocês veem aí, se assustam e ficam comentando entre vocês: como é que esse cara falou essas coisas? Como é que ele sabe disso? E agora? E a nossa honra? O que nós vamos fazer? A sua honra, tenha vergonha na cara. Tenham vergonha na cara. Mostrem vontade de profissionalizar o Corinthians. Vocês não têm. Para de querer enganar trouxa. Nós sabemos quem é quem lá dentro do Parque São Jorge, tá? Então vamos lá. Catalão, beleza. E a solução? Cara, eu já dei a solução para vocês. É pelo voto. Temos que eleger gente boa. Enquanto o Tuma não aprova o fiel torcedor votar, e ele nunca vai aprovar, a solução é pelo voto. Ou seja, você corintiano que está aí do outro lado, vire sócio do clube. Principalmente você corintiano que tem dinheiro. Somos milhões, né? São milhões de corintianos. E desses milhões de corintianos, eu tenho certeza que são milhões que têm dinheiro. Fiquem sócios do Corinthians. Percam esse nojinho que vocês têm da Zona Leste. Vai lá uma vez na sua vida, fica sócio. Chame outro 30 amiguinhos que joguem golfe com vocês e vai ficar sócio. Forma uma chapa. Junte pessoas boas, gente qualificada, gente com conhecimento no mercado, gente que possa agregar, gente que não tá lá para sugar. Gente que não entra lá no Corinthians como entra como feirante e sai milionário. Gente que não entra lá quebrado, com bingo e sai recuperado. É isso que acontece no Corinthians hoje. Ou seja, você corintiano aí que tá me ouvindo, sei que são poucos, vire sócio do clube. Fiquem sócios para a gente poder fazer a diferença, para a gente invadir aquela porra e tomar o poder pelo voto. Não tem outro jeito, tá? Mas infelizmente, senhores, não vai ser com o Augusto, tá? Não vai ser com o Augusto. Infelizmente, não vai ser com o Augusto. Já percebemos isso. A minha esperança era que o Augusto, dentro das suas limitações, dentro das suas incompetências, fosse capaz de nomear pessoas qualificadas, ele fez, e deixar essas pessoas trabalhar. Ele não deixa, ele não apoia, ele não dá suporte. Ele não dá. Eu perdi minha fé no Augusto, já falei isso para vocês. Falei que se ele deixasse o Fred sair, eu lavava minhas mãos, eu lavo as minhas mãos. Eu perdi totalmente qualquer fiapo de esperança de que o Augusto possa ser o cara que vai fazer a diferença. Não vai. É errático, é hesitante, para dizer o mínimo. Na melhor das hipóteses para o Augusto, para a biografia dele, na melhor das hipóteses, ele é apenas um cara fraco. Na pior, ele é um cara que tem rabo preso. Ele é um cara que fez besteira, sabe que fez besteira e deve estar na mão dos caras. São só essas duas opções, não tem outra. Não tem outra. E toda a condução dele, no caso do Fred, só comprova isso. Pedimos um CEO, ele contratou o CEO, foi atrás de um cara pica, colocou o cara lá e sabotou o cara. O que eu vou esperar de um presidente daqui para frente? De um presidente desse? Ele vai trazer outro cara? E por que vai ser diferente agora? Não vai ser. Não vai ser. Ou seja, vamos torcer para o futebol funcionar nos próximos 2 anos, vamos torcer para a gente não passar vergonha. Com certeza temos um time agora, vamos contratar um lateral direito, né? Mas renovaram com o Gordinho Paneleiro mais 2 anos. Teriam dinheiro para contratar o melhor se não tivessem feito isso. Vamos contratar lateral esquerdo, uma outra peça pontual. Nós já temos um time. E vamos lutar. Nós, torcedores, vamos fazer nossa parte da arquibancada, vamos lutar, vamos jogar, vamos que vamos, vamos empurrar. Vamos deixar o Pedro Silveira trabalhar para tentar deixar colocar as coisas em ordem. Agora, aquele salto que a gente espera para o Corinthians, aquela coisa do Corinthians ser administrado à altura da sua grandeza, que eu sempre falo, isso só vai vir na próxima administração. Lamento falar isso para vocês, mas é isso, tá? É isso. E temos que lutar por isso. Por isso que eu falo que temos que ter um nome forte, que seja o Rosala, alguém que assuma esse ônus. Eu sei que não é fácil ser presidente do Corinthians. Você acha que é legal? O Rosala não vai ser presidente porque é legal. Não é legal. Legal é o Rosala ficar o final de semana na casa dele com a família dele. Isso que é legal. Mas, Rosala, é pelo Corinthians, irmão. Você está disposto a assumir esse ônus ou não está? Tá. Então é hora de ter uma responsa. É hora de anunciar que você é candidato, ou do Isabela anunciar que é candidato, e começarem a trabalhar todo santo dia no Parque São Jorge. Para se cacifarem politicamente, para ter chance de ganhar a eleição, para aí sim, finalmente, a gente mudar o Corinthians. Não vai ser com o Augusto, tá? Me dói falar isso, torci demais, mas não vai, tá?
E se nada mudar, senhores, vai ser isso. Vai ser André Negão, vai ser Milton Leite, vai ser o Jassa. Aliás, com relação ao Jassa, eu ouvi uma ontem que eu fiquei em choque, mano. Eu não acreditei quando me falaram. Falaram pra mim, você ficou sabendo que o Jassa colocou uma arma na cara do Fabiani, do Luiz Fabiani. Eu falei, não, não pode ser. Fui averiguar. E não é verdade. De fato, ele não colocou a arma na cara de ninguém. Mas ele ameaçou o Luiz Fabiani. Luiz Fabiani soltou matérias que não eram muito favoráveis ao Jassa. Foi perseguido pelo Jassa aí no elevador, não sei onde que eles estavam, se era algum estádio, se era setor da sala de imprensa. Foi para cima do Fabiani, ameaçando o Fabiani. E sabe quem estava junto, também endossando as ameaças ao Fabiani? Márcio. Henri Márcio Bittencourt. Sim, o Henri Márcio Bittencourt, nosso ex-volante, campeão brasileiro, ex-treinador, estava lá junto. E dizem que o Márcio se referia ao Jassa como chefinho. Verdade isso, Márcio? Chamava o Jassa de chefinho? Você era o braço direito do Jassa, é verdade isso, ô Márcio? Puta que pariu, hein? Enfim, tentei falar com o Fabiani e ele falou para mim, eu não quero falar disso. O Fabiani não quer falar disso. Olha o medo que ele ficou de Jassa e companhia. É esse o nosso nível? É assim que vocês vão se manter no poder, senhores conselheiros? Você vai fazer o quê, Jassa? Vai me matar também? Vai perseguir minha família? Vai me ameaçar também? Porque eu fiquei sabendo, inclusive, que chegou pro Fabiani, olha, ele sabe onde sua mulher vai, ele sabe endereço, não sei o quê. É desse nível, mano. E nós vamos ficar lá e todo mundo vai ficar quieto, deixando essas coisas acontecer? Eu não vou, mano. Eu não vou. Puta que pariu, mano. Precisamos salvar o Coringão, mano. Precisamos salvar o Coringão desses caras que estão lá. E enquanto isso, o Augusto tirando foto com o Milton Leite. Milton Leite, que eu já falei pra vocês, eu não falo do Milton Leite porque eu tenho medo. Tá? Não falo. Tirem suas próprias conclusões. Ah. Aí vocês viram pra mim e falam assim: a única solução pro Corinthians é SAF. Então você é burro. O Flamengo é SAF? Junto com o Palmeiras, um dos times que mandam no futebol brasileiro e da América do Sul nos últimos anos. Eles são SAF? Então não vem falar para mim que SAF é a única solução. Quando o SAF for a única solução, eu falo para vocês, por enquanto não é. Aí um cara virou para mim esses dias e falou assim: mas até o Flamengo tá querendo virar SAF. Mas nos termos deles. Primeiro eles arrumaram a casa. Primeiro eles fizeram tudo que tem que fazer. E aí depois sim, com tudo certo, eles vão pensar quanto a gente consegue captar numa SAF. Percebe? Mas não com as calças na mão, com o pires na mão, precisando de ajuda. O Corinthians tem que aprender a andar com as próprias pernas. O Corinthians tem condições totais de fazer isso. O Corinthians fatura 1 bilhão na merda que tá. O Corinthians é uma firma gigantesca. É uma marca gigantesca que nunca foi administrada à altura da sua grandeza. Cabe a nós, corintianos, virarmos sócios do clube para votar em gente decente. E não nesses caras que historicamente a gente elege. Tá? Outra coisa importante para falar para vocês. Assim que deu essas confusões todas aí, muita gente nos comentários me escrevendo falando assim: tomar no cu, eu não vou dar dinheiro pra vaquinha, vou dar dinheiro pra esses caras aí. Então, vai tomar no cu você mesmo, amigão. Não seja burro. Vamos parar com esse papo, mano. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A vaquinha tem tudo pra salvar o Corinthians. Pra ser um momento histórico do torcedor do Corinthians pagar o nosso estádio. Uma coisa sem precedentes no mundo. Pra dar um alívio desgraçado nas contas do clube. Pra facilitar as contas de quem trabalha nas finanças do clube. Pro Corinthians poder voltar a ser forte o mais rápido possível. Atrelar sujeira da administração atual do Corinthians com a vaquinha é muita burrice ou desonestidade. Ou é mesquinharia, o cara não quer pagar, vem com essa conversa, vai tomar no cu. Vamos separar as coisas. Ajudem, participem, façam parte da vaquinha, por favor. Ajudem o clube, doem o que vocês puderem. Eu vou fazer minha parte, todo mundo vai fazer. Vamos pagar essa porra. Me ajudem nessa, por favor. Ajudem os Gaviões, ajudem o Corinthians. Tá? Bom, é isso, tá pesado o vídeo, né? Então vamos rir um pouquinho, vamos dar uma descontraída, vamos dar. Tem coisas legais para falar para vocês. Então, primeiro, ó, vou agradecer rapidinho, porque é pouca gente. Vocês estão me abandonando, hein? Pouca gente que mandou valeu e pix, etc e tal. Depois eu vou ler alguns comentários muito interessantes e uns prints. Eu sempre salvo uns prints para poder comentar. Então vamos lá. Agradecer rapidinho. Henrique Fernandes, Lino França Júnior, Henrique SCCP 1910, Paulo Júlio Cortez, Millennial Geriátricos é o Diego, o Carl Sagan de Itaquera, o Thomas ou Tomás Costarato, Guilherme Juste, Kevin Yagami, meu truta, Ailton Lima, o sem nome, fica lá há um dia, sem nome, não sei quem é você, Alexandre João
Bruno Donato e o pessoal do Pix, ninguém mandou Pix. Não tem problema, eu não peço porra nenhuma, eu só agradeço vocês quando vocês mandam. Firmeza? Então vamos lá, tem umas coisinhas muito legais para passar para vocês. Vocês vão gostar, prometo que vocês vão gostar. Vamos lá. Logo de cara, primeiro print que eu tenho aqui, é demais, né, mano? É demais. É um da UOL, depois que o Santos, vocês conseguem ver o UOL, nunca dá, é. Olha que sensacional o UOL sendo UOL, tá? Título do Santos faz do Corinthians o grande paulista há mais tempo em jejum. Precisa falar do Corinthians, mano. Tem que falar do Corinthians. O Santos ganhou um título há menos tempo que o Corinthians, é o da Série B. Eu tenho certeza que o Santista está exultante com isso, UOL. UOL, obrigado, continue nos divertindo. Tem que ter merda na cabeça um corintiano que segue a UOL. Mas essas assim vocês podem me mandar porque é divertido pra gente poder dar risada, beleza? Essa aqui é boa também. Augusto, hein? O Corinthians encerrou o benefício que permitia aos sócios do clube social comprar até 3 ingressos antecipados para jogos na Neoquímica Arena, retomando o esquema antigo. Agora os membros podem adquirir no máximo 2 ingressos por titular, mas exclusivamente no setor oeste do estádio. Aí sim sempre fica vazia aquela porra. Então agora o sócio pode comprar ingresso no setor oeste. Não fura mais a fila do fiel torcedor para comprar sul, como os caras estavam fazendo. Ou seja, a pressão valeu a pena. É assim que o Augusto funciona, como vocês sabem. Estamos batendo nisso aqui no canal faz tempo, né? É uma vergonha isso. Eu podia comprar 4 ingressos, mano. Eu tenho o fiel torcedor, eu compro o meu do fiel torcedor, aí depois eu podia entrar como sócio e comprar mais 3. Com o meu CPF só, eu coloco o meu CPF e comprar mais 2. Dou para quem eu quero. Vergonhoso, mano. Vergonhoso. Mas o Augusto, aos poucos, parece que tá recuando. Parabéns, Augusto, tá? Parabéns por estar consertando a merda que você fez, tá? Vamos lá. Mensagens. Mano, essa aqui é sensacional. Um cara fez um comentário aqui e a resposta da mina vocês vão ver. Kaká, quem falou isso foi o Felipe Trindade. Kaká, precisamos de você dentro do Corinthians. Cara, infelizmente só você pode mudar isso. Colocar profissionais capacitados, pedir apoio das organizadas é o único jeito, cara. Obrigado, claro que eu discordo disso, mas legal mesmo é a resposta da Giovana. A Giovana é aquela brabona que uma vez entrou aqui e falou: cadê o pós-pós? Por que ele não solta o pós-pós? É só para os membros? É só para. Lembra da Giovana? E a Giovana respondeu isso aqui, ó. Olha que sensacional. Como assim só o Kaká pode mudar isso? Concordo, Giovana. Quem é o Kaká? Concordo, Giovana. Acorda, amigo. Respeito demais esse cara, assisto todos os vídeos dele. Ele tem uma voz importante e aprendi muito vendo os vídeos dele. Mas acreditar que o Kaká é a nossa salvação é a coisa mais ridícula que eu já vi. Concordo, Giovana. Aí eu quero falar na sequência. Isso significaria o nosso fim. Aí não, né, Giovana? Não é assim também. Eu de fato, não me acho qualificado para ser presidente do Corinthians, mas você até aí você falar que é o fim, eu estava concordando com você até aqui, tá? Enfim, a Giovana ficou indignada. Tem muito corintiano mais qualificado do que ele, com currículo e diploma, mas o problema são os dinossauros, papapá. Giovana, apesar de você ter me esculachado, eu concordo com você, é isso, tá? Temos que eleger pessoas qualificadas, temos que eleger profissionais, temos que eleger gente capacitada e vamos conseguir, tá? Tenho certeza disso. Vamos lá. Alex Silva. A única maneira do Corinthians crescer é virar SAF. Sabe por quê? Vocês contra ou não? Porque é a única maneira de se livrar desses conceitos. Então, não é, Alex. E essa frase, com todo respeito, é estúpida. A única maneira é virar SAF. Não é virar SAF. O Palmeiras não é SAF. Chegou um milionário colocando dinheiro lá. Só que a gente tem. Você tem esse milionário para colocar no Corinthians? Não tem. Qual que é outro modelo que deu certo? Que é um modelo que eu sempre falo que é o que o Corinthians tem que seguir. É o do Flamengo. Time grande, com torcida grande, que fatura pra caralho. É só botar a casa em ordem. O Flamengo é a prova de que vocês que dizem que a só SAF resolve estão errados. Eu lamento ter que falar isso, porque fica a impressão de que eu sou contra a SAF. Eu não sou, a SAF pode ser boa. Pode ser ruim, pode ser boa, depende do modelo. Não é bala de prata, não é panaceia, não é o que vai resolver os nossos problemas. Cada caso é um caso. E antes de passar para pensar em SAF, eu primeiro quero ver o Corinthians se levantar com suas próprias pernas. Temos totais condições de fazer isso, mais até do que o Flamengo. É isso, tá? Não me entendam mal. Gabriel Santos, essa é boa.
O conselho que aprovou o rombo nos cofres feito pela renovação de transparência, pela renovação de transferência, é o mesmo conselho que se diz preocupado com o Corinthians agora? Bando de vagabundos, ratos imundos, Gabriel, eles mesmos, tá? Eles mesmos que não viram nada de errado acontecendo ao longo desses 16 anos de renovação e transparência. Não viram nada. Mas agora eles estão vigilantes como nunca. Que bom, bom pro Corinthians, né? Afinal, eles estão muito preocupados com o Corinthians, como eu falei para vocês agora há pouco. Que calor que tá aqui, mano. Salve, Cacá, mano. Everton Messias. Não deixe de falar aquela ideia de trazer as organizadas pro meio do campo. Vou continuar. Essa vai ser foda, viu, o Everton? Essa não vai ser fácil. Essa pra galera sapatênis que administra o Corinthians aceitar vai demorar. Mas um dia os caras vão ver que a ideia é brava. Um dia os caras vão ver que colocar os Gaviões no meio do campo é uma coisa espetacular. E que o ganho que a gente teria disso é muito maior do que o faturamento. Mas eles ainda não estão prontos para isso. Mas vamos continuar tentando, tá? Ramon Moraes. A única salvação do Corinthians é uma reforma estatutária. Caso contrário, os dinossauros vão continuar enraizados dentro do clube, fazendo o Corinthians de balcão político em todos os setores. Concordo, acabei de falar isso. Temos que fazer uma reforma estatutária urgente ali, tá? Mas o Tuma vai fazer. O Tuma vai fazer porque ele está muito preocupado com o clube. Ele se preocupa muito com o clube. Ele e todos os outros conselheiros ali. Eles se preocupam pra caralho. Marcelo Ferreira, barato e bom. Cacá, você que tem contato direto com o Alê, e com os caras da blá, 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 você não tem como falar com ele, que o Tuma não pode fazer isso com o Corinthians, alguns rabo preso, papapá. O Marco Ferreira. O Marco, coitado do Ale, mano. Ele me atura, mano, não é fácil. O Ale caiu na besteira de me dar liberdade, de virar parceiro. Então hoje ele sofre aquilo que minha mãe sofre, que minha mulher sofre. Ele me ouve falar agora, entendeu? Eu encho o saco dele, tá? Pode ter certeza. Mas assim, eu tenho que respeitar também, cada um tem sua batida. Ele pensa na maneira como os gaviões devem ser conduzidos, qual deve ser a postura dos gaviões. Eu tenho a minha mais direta, mais belicosa, concordo, tá? Óbvio que eu tenho que trazer os caras pro meu lado, mas eles também ponderam algumas outras questões. Eu tenho que aceitar, tenho que respeitar, claro, mas pode ter certeza que eu encho o saco do Ale pra caralho. Aliás, ele deve estar de saco cheio de mim, tá? O Joe, 9874. Temos que pegar cada conselheiro e dar um salve bem dado sem dó. Joe, não. Não são todos, mano. É aquilo que eu falei. Tem gente boa lá dentro, tá? Não são todos. É a maioria. O Vitor Nório. Vitor Morio. Deixa eu dar um zoom aqui. Vitor Norio. O Vitor Norio escreveu assim. Eu jurava que o Ivan Moura era São Paulino. Ele tem um jeitinho de trica, né? KKK. Ô, Vitor. Não sei por que você falou isso. Maldade sua. Não. Ivan Moura é Corinthians pra caralho, mano. Você, né? Aquele cara que você bate o olho e fala, mano, esse cara é corintiano. É isso, é isso. Sem maldades, vai, vamos lá. Thiago Ribeiro. Rapaz, o áudio tá excelente nos últimos vídeos. Não sei por que dessa galera reclamando. Não faz sentido. O áudio tá bom pra maioria e pra outros não. Na sequência, o Eduardo Ditchum escreve assim, risadinhas. Eu aumento o som da TV pra ouvir. Aí entra a propaganda e explode o som. Mas vale a pena. KKK. O Eduardo, obrigado. Pessoal, o negócio é o seguinte, eu reconheço que as questões técnicas não são fortes do canal. Deve ter alguma coisa errada com o som, sim. Eu vou ver. Prometi para vocês já. Peço um pouquinho de paciência. Agradeço esse feedback que vocês dão. Vou tentar melhorar. Firmeza? Prometo. Duende Melodia. Onde compra um título do Clube Social do Corinthians? A página está fora do ar. Pois é, a página está fora do ar. A página que deveria atender vocês para vocês virarem sócios do clube não funciona. Sejam bem-vindos ao Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Bruno Cividini. Se o Fred sair, já decidi que não vou doar R$1. Vai tomar no cu, vai fazer o torcedor de palhaço. Eu falei aqui para ele, são coisas distintas. Ô, Bruno, não me decepcione, tá? Não me decepcione. Não entrem nessa, mano. Não comece a embarcar nessa barca furada aí. Temos que fazer a vaquinha dar certo. É pelo Corinthians, porra. Tem nada a ver os caras que estão lá dentro. O dinheiro não vai passar na mão desses caras. Não tem nada a ver com esses caras. Não viaja. Não viaja, tá? O Angai qualquer. Cacá, eu sei que o canal é sobre Corinthians, mas eu quero perguntar uma coisa pra você. Você acompanha futebol de fora? Não. Você curte Champions League? Não. Tem algum time europeu favorito? Fora o nosso grande Chelsea? Chelsea. Corintiano que não gosta do Chelsea, porra, né? Você prefere o Messi ou o Cristiano Ronaldo? O Messi, maior que eu já vi jogar.
Mas assim, eu não dou a mínima, viu, mano? Juro pra você. Não dou a mínima, não assisto. É, PSG e Borussia, quero que se foda. Vou mais longe, tá? Vou mais longe. Eu descobri que eu não gosto de futebol. Eu gosto do Corinthians, mano. Se não fosse o Corinthians, acho que nem assistiria, tá? Minha mulher assiste futebol. Às vezes eu chego em casa e tá passando o campeonato alemão. E ela tá lá, não que ela tá vendo, tá fazendo outras coisas, mas tá na TV campeonato alemão. Não sei como é que ela consegue. Pra mim não dá. Eu só acompanho o Coringão, tá? Só gosto do futebol porque tem o Corinthians, senão eu não assistia. Essa aqui é sensacional, mano. Esse aqui é muito bom, é muito bom. Ah, o Alexandre Barbieri escreveu assim, ó. Mas legal foi a resposta que deram. Isso é o que você acha, amigão. Não sei o que ele tá falando, mas. Isso é o que você acha, amigão. Você não sabe de nada que acontece lá dentro. Assim como eles também não. Mas uma coisa é certa: tá gastando demais para quem deve bilhões. Cadê as coisas que aconteceram no começo que terminou tudo em pizza? Cadê as respostas? Cadê a Vai de Bet? Transferban? E você acha que a saúde financeira é normal? Você tá de brincadeira mesmo? Corinthians, blá, 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 blá. Ah, aí você dá aquela respirada, né? Porque dá aquela preguiça, né? Respondo para esse mano, não respondo, o que eu faço? Mas eis que Gustavo Correia salvou o dia. O Gustavo respondeu para ele assim: acho que você deve ser retardado, não é possível. Kaká vem aqui, dá a cara a tapa, fala o que pode, você fala que ele não sabe de nada. E outra, caso vai de bet, está investigação. Isso não tem nada a ver com o Corinthians. Transferban vem da outra diretoria, está sendo resolvida por essa. É só ver as notícias do Corinthians. E para fazer dinheiro tem que gastar, meu amigo. Isso tudo é devido aos anos de sanguessugas que viveram de Corinthians. Parabéns, Gustavo. Muito obrigado por ter explicado para o nosso amigo. É isso, tá? Ainda bem que. Tô gostando disso, viu, mano? Tô reparando que nos comentários tem cada groselha, mas vocês já estão respondendo as groselhas. Eu fico muito feliz com isso, tá? Querem mais uma groselha? Essa é legal. Essa aqui é o. Eu recebi isso aqui em vários grupos de WhatsApp. Achei que era fake. Tá todo mundo falando, isso é fake. Não saiu em lugar nenhum, não saiu no meu timão, não saiu no Globo Esporte, não saiu no não sei o quê. Deve ser fake. E ao que parece, não é fake. Parece que de fato o nosso querido Romeu Tuma Júnior mandou essa mensagenzinha aqui no grupo dos conselheiros do Corinthians. Tuma, se isso não for verdade, por favor, me desminta, tá? Mas estão falando que isso aqui não é fake, não. E é assim, ó. Prezados conselheiros, bom dia. Quero informar os senhores que está rolando um abaixo-assinado que a priori diz ser para solicitar a permanência da Álvares Marçal e de seu sócio CEO. Entretanto, quando acessado, verificamos que, na verdade, é um instrumento de ataque contra o presidente do conselho e contra os conselheiros em geral. E o mais grave, é uma convocação para que as torcidas invadam o clube na votação do impedimento do presidente. Já apurei, olha isso aqui agora, hein? Já apurei que essa ação é conjunta entre a comunicação do clube, diretoria, meu timão e influenciadores contratados. Até o meu timão virou influenciadores contratados. E ele falou que é a ação da diretoria, né? Que é a comunicação do clube que está fazendo isso. Eu falei com os caras da comunicação, os caras falaram: Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Entendeu? Olha o Tuma passando o recibo. Tá com medinho, Tuma? Tá incomodado? O pessoal percebeu? O seu tá na reta agora, é isso? Você vai ter que dar explicações, é isso? É o ônus do seu cargo, Tuma. Assuma-o. Assuma-o e dê as respostas que nós esperamos, em vez de ficar mandando um recadinho ridículo como esse aqui. Mas vamos terminar. Lembro que havia manifestado que só trataríamos do impedimento após o fim dos riscos de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o presidente e seus asseclas têm tratado desse assunto todos os dias com cafés e visitas, almoços no CT, politizando o ambiente do futebol profissional. Isso é verdade, parece que é um circo aquilo, que o Augusto transformou aquilo num circo, que o CT é um circo, que isso eu concordo e parece que é verdade, tá? Mas continuando. Politizando o ambiente do futebol profissional que deveria estar sendo blindado. Nisso eu concordo com você, turma. Aonde está? Deveria estar sendo blindado. Eu me perdi. E preservado por quem tem essa obrigação. Não vou permitir a continuidade dessas ações de ameaças, intimidações, divulgação de fake news e de crimes contra a nossa honra, sem reagir e sem fazer cumprir a lei e o estatuto. Conto com a compreensão de todos. É isso aí, turma. Faça valer a lei e o estatuto. Então, dê nome aos bois, descubra tudo isso que você afirmou aqui, tá? E vai para cima, turminha. Vamos lá. Agora, eu acho que é a parte mais divertida do vídeo hoje. Que bom, já estamos indo, tá acabando. Indo para 49 minutos. Vocês sabem o que é o kifurismo, né? Já expliquei para vocês o que é o kifurismo. Kifurismo é a doutrina de Juca Kfouri, que é o cara que se diz corintiano, se declara corintiano, mas diminui, critica, ridiculariza tudo que é possível com relação ao Corinthians para parecer isento e dessa forma ser bem visto pelos seus pares, né? É de uma covardia atroz, né? Mas o kifurismo ganha corpo e ganha alguns seguidores. Um dos principais praticantes do kifurismo nos dias atuais
É aquele pobre coitado do André Rizek, é aquele semi-virgem que trabalha ali no Sport TV. E não sei, vou contextualizar para vocês. O Ramon Dias teria dado uma declaração dizendo que o Corinthians é bem maior que o Vasco. Não sei, o Corinthians é bem maior que o Vasco, não sei o que, papapá. Ele enxergou nisso uma cutucada do Ramon ao Vasco. Não sei se foi, mas enfim. Mas o que é legal é a resposta do seu André Rizek com relação a essa declaração. Olha o que ele falou. É sensacional, é sensacional. Achei uma bobagem o Ramon Dias falar que o Corinthians é maior que o Vasco. Muito maior que o Vasco. Uma bobagem. Hoje o Corinthians está maior que o Vasco, esportivamente. Mas em perspectiva histórica, o Vasco foi maior do que o Corinthians por mais tempo. É mesmo? Por quê? Por que, numa perspectiva histórica, o Vasco foi maior que o Corinthians por maior tempo? Isso por si só já era suficiente para você ver que o cara é um puta num comédia que só fala groselha. Mas só melhora. Pera aí, ó. O Vasco é o principal clube que abriu as portas para os negros no Brasil. Errou. O Vasco fez isso, mas o Corinthians também. Na mesma época que o Vasco estava fazendo, o Corinthians também estava tentando aqui. Vai estudar história, já que você citou história. Falou groselha, tá? O Corinthians vai democracia corintiana, pois é. Mas o impacto do Vasco é maior na vida brasileira. O impacto do Vasco é maior na vida brasileira. Eu não sei se o impacto do Vasco é maior na vida brasileira, mas eu tô cagando para a vida brasileira. Onde faz disso o Vasco maior do que o Corinthians em algum momento, em algum tempo na história? Com todo respeito ao Vasco, tá? Que eu respeito pra caralho, tá? Mas nem Vascaíno acredita nisso. Mas enfim, vamos lá. Ah, quando o Corinthians amargava o jejum de títulos dos anos 70, o Vasco já conquistava seu primeiro campeonato brasileiro. Nossa, o Coritiba ganhou um brasileiro em 85. Antes do Corinthians, aliás, deve ser maior que o Corinthians. Né? Que argumento é esse? Que argumento é esse? O Vasco é base de uma seleção brasileira em Copa do Mundo, coisa que o Corinthians nunca foi. Nos anos 50, o Vasco tinha o grande time do futebol brasileiro, o Expresso da Vitória. Isaac do céu, o time do Corinthians nos anos 50 é o maior time da história do Corinthians e mandou nos anos 50. Ele vai falar disso de novo aqui daqui a pouco. É assustador ele falar isso. Ele vai falar, como assim? Tinha o Santos do Pelé. O Santos do Pelé foi no final dos anos 50. O apogeu do Santos do Pelé nos anos 60. O Corinthians nos anos 50 era uma máquina. E por que o Corinthians não era a base da seleção brasileira? Porque a CBF e CBD na época sempre priorizavam os times do Rio. Boicotavam os jogadores de São Paulo, não só do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, todo mundo sabe disso. Mas mesmo assim, para você ver como o seu argumento é fraco, o Botafogo já foi base de seleção brasileira muito mais vezes que o Vasco. E o Botafogo é maior que o Vasco? Ou seja, se a sua intenção era falar bem do Vasco, parabéns, Isaac. O Vasco é enorme. Mas você querer falar que o Vasco é maior que o Corinthians. Não é uma delícia isso? Não é bom quando você percebe que alguém é muito pior que você? Você acha que é maldade minha isso? Quando você percebe que alguém é um imbecil, você fala, puta, que imbecil, mano, que pobre coitado. Um cara desse tá na TV, meu Deus do céu. Foi o revanchismo bobo e falta de conhecimento histórico do futebol brasileiro por parte do Ramon Dias. Meu Deus do céu, que coisa vergonhosa. E agora eu preciso mostrar para vocês a resposta que um cara mandou para ele, porque essa resposta é sensacional. O pessoal tava batendo nele. Foi o Matheus que mandou isso aqui para mim, quer ver? Ó, tá aqui, ó. Ai, vamos lá, vamos lá. Não saiam daí, tá? Não saiam daí. O Luan. O Luan escreveu assim para ele. E quem disse que a grandeza do Corinthians se resume à sua sala de troféus ou com a fila que meu pai e meu avô também viveram? O Corinthians, como instituição, nasceu de trabalhadores que ousaram quebrar a hegemonia dos clubes dos figurões. Tiraram o time da várzea. Foi campeão invicto e que foi excluído da Liga da Elite por conta disso, por ousar inscrever um jogador negro. Toma, Rizek. O Corinthians, por mais de uma vez, esteve perto de fechar as portas e não faliu, por conta de sua torcida e de ídolos como Neco. O Corinthians, em 1930, virou o campeão dos campeões, você esqueceu do nosso hino, ao vencer de forma heróica o Vasco em São Januário. O Corinthians, na década de 50, tinha o melhor time do Brasil e foi recebido na Europa como o melhor time do mundo. O Corinthians é enorme, você sabe disso. Sua história não é só sua torcida. E você sabe disso. Então volte algum dia da sua infância e respeite esse clube. E aí ele insistiu, ele respondeu pro cara, olha que legal, ó. Dizer que o Corinthians tinha o melhor time do Brasil nos anos 50, década em que surge Pelé no Santos e Garrincha no Botafogo, não faz o menor sentido. Faz sim, amigão, vai estudar. Vai estudar, Rizek, vai estudar. Basta ver a influência dos times brasileiros nas Copas de 50, 54, 58. Claro, era cariocada total. Para constatar que isso é uma afirmação totalmente clubística e nada jornalística. Não, não é não. Você que é mal informado e fazedor de média.
Enfim, eu sou jornalista, mano. Meteu um mano aqui, porra. Comecei a gostar de futebol na arquibancada. Eu duvido. Mas eu sou jornalista. E isso com certeza você é. E aí vem a resposta do cara. Cadê a resposta do cara? Caralho, eu perdi. Eu perdi. Enfim, é isso, tá? Então, ou seja, sensacional é o seu Rizek, Rizekando, é o kifurismo, tá? Vocês vão ver muito disso, tá? É o cara que se declara corintiano, só fala groselha para pagar de isentão. O Rizek é patético, eu sei que o Rizek é patético. Eu só quis trazer isso para vocês para descontrair um pouquinho, porque o vídeo hoje estava pesado, né? Ah, Teleco, eu gosto desse cara aqui, o Teleco lá do Twitter. Eu respeito quem pensa diferente, mas não vejo sentido em relacionar os temas. Tá falando da vaquinha. Uma coisa é a ação da torcida em prol do Corinthians instituição, outra coisa é a política do clube que tem de ter outras ações. O estádio e a dívida dele foi gerado pelo André Sanches, que é o diabo encarnado e enviado para destruir o Corinthians. Vamos deixar? Eu não. Perfeito, Teleco. Logo, minha contribuição terá sim, não obstante a política suja e a ineficiência do inapto turma oficial como presidente do conselho. Perfeito, Teleco. Estou cada vez mais teu fã, tá? Outra coisa aqui, essa é ótima, a gente sabia disso. Denunciado. O Corinthians é denunciado ao STJD e pode perder mando de campo de até 10 jogos por cabeça de porco arremessada no gramado do Clássico do Palmeiras. O procurador pede também punição ao Timão pelo arremesso de copos de plástico contendo líquidos, isqueiro, e bola pequena de plástico em relação ao técnico Abel Ferreira. É isso aí, mete 10 jogos no Corinthians, bane o Corinthians do futebol, entendeu? Bane o Corinthians do futebol. Tudo bem, alguma coisa que acontecer tem, você não pode jogar nada no campo, concordo. Mas o cara foi identificado, o cara tá lá. O cara que seja punido. O que o Corinthians tem a ver com isso? Puniu isso é populismo, é jogar pra torcida, é demagogia, a gente sabe que é. Mas com o Corinthians é sempre assim, a gente sabe como funciona. E por fim, pra gente encerrar esse vídeo finalmente, essa aqui é sensacional. Vocês viram o Carille? O Carille no Santos, dando a sua última contribuição ao Santos. Foram perguntar pro Carille o Carille, como que tinha sido pro Carille nesse tempo de Santos ali, a pressão que ele sofreu por estar comandando o Santos na Série B. E o Carille fala: pressão? Vocês não sabem que foi ser eliminado pelo Tolima em 2011. Pressão? Vocês não sabem o que é pressão? Carille humilhou os caras. Carille falou: vocês são um time pequeno, vocês são de brincadeira. Eu vim do Corinthians, caralho. Eu vim do Corinthians, vocês vêm perguntar pra mim de pressão. Puta que pariu, sensacional, Carille. Claro, ele foi demitido, mas saiu em alta com a torcida do Coringão. É isso aí, Carille, colocou os caras no lugar. Beleza, meus queridos? É isso, é isso. Falei pra cacete, quase uma hora de pós-jogo, não é normal, né? Pós é, mas pós-jogo eu não costumo fazer isso com vocês, mas eu tinha bastante coisa pra falar. Beleza? E agora? E agora domingão. Domingão, Corinthians e Vasco. Então no domingo eu volto com vocês direto de Itaquera pra gente falar de Corinthians e Vasco, quando o já rebaixado Corinthians entrará em campo mais uma vez, beleza? Abraço a todos. Hoje é quarta-feira. Eu ia falar bom final de semana, eu ia viajar, estamos na quarta ainda. Abraço a todos e vai Corinthians.